E aí galera, vamos para mais um vídeo agora. Então é o seguinte, vamos fazer o vídeo do exercício número 3 da página 50, tá? Esse exercício, ele é um exercício daqueles do tipo literal, então ele vai ter mais letrinhas do que números, certo? E ele tem um gráfico também, então o exercício tem um gráfico, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tem que entender o que esse gráfico está dizendo pra gente. O exercício diz o seguinte: a intensidade do vetor campo elétrico E devido a uma partícula eletrizada quezão, varia de acordo com a distância dzinho, conforme mostra a hipérbole esquematizada no diagrama. A hipérbole é essa curva vermelha aqui, ó. Qual deve ser a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto afastado 2D da carga quezão? Tá? Então é o seguinte, galera. O que esse exercício está dizendo para a gente? Ele está dizendo que você tem uma carga quezão criando um campo elétrico e esse campo elétrico, ele funciona de acordo com esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele está nos dando valores de distância e valores de campo elétrico. Ó. Então, gráfico de campo por distância. A gente tem que ver o que cada eixo está dizendo para a gente. Então, o eixo X aqui trazendo valores de distância e o eixo Y nos trazendo valores de campo elétrico, para que a gente possa entender o que esse gráfico está dizendo para a gente, tá? Então, assim, ó, o que é um gráfico, para começar? Um gráfico, ele é uma junção de vários pontos. Como assim? Quando você tem uma certa carga, vou fazer um desenho aqui do lado para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando você tem uma certa carga, que é uma carga quezão, certo? E aí, perto dela aqui a gente tem um certo ponto, vamos chamar de ponto P. Nesse ponto, a gente vai ter um valor de campo elétrico, ok? Vai ter um valor de campo elétrico. Agora, se eu for analisar o campo em um ponto um pouquinho mais perto da carga, o valor do campo vai ser um pouquinho diferente. Se eu analisar um pouquinho distante, o valor vai ser um pouquinho diferente também. Então, para cada valor de distância, eu tenho um certo valor de campo. Logo, se eu colocar isso num gráfico, para cada valor de distância eu colocar um valor de campo elétrico, fazer um pontinho, a junção de todos esses pontos vai me resultar essa curva aqui. Então, essa curva é o resultado do gráfico, tá ok? Então é o seguinte, ó, o que esse gráfico está dizendo para a gente? Ele está dizendo que quando a gente tiver uma distância D, ó, vamos imaginar que quando essa distância aqui da carga quezão até o ponto que eu estiver analisando for D, o campo elétrico vale 8. Mas é só 8? Não, percebam que ele tem um índice aqui em cima. Então ele vale 8 vezes 10 na 6. 8 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. E essa situação aqui, ó, que eu vou chamar ela de ponto 1, tá ok? Então aqui vamos chamar de situação 1, beleza? Agora, eu quero que vocês percebam o que? Ele está pedindo qual deve ser a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto afastado 2D da carga quezão. Então, ó, se quando a distância é D o campo vale 8, quando a distância for 2D, ou seja, o dobro de D, quanto que vai valer esse campo aqui? Que eu vou chamar ele de campo linha, para poder diferenciar do primeiro. Quanto que ele vai valer? Então, percebam que aqui a gente vai ter um segundo ponto, certo? Que é uma segunda situação. Vamos desenhar ela aqui. Então, na segunda situação, a gente vai ter essa mesma carga quezão, só que agora o ponto não vai estar mais afastado dessa carga quezão, mas agora esse ponto vai estar afastado 2D dessa carga. E aí, nesse caso, a gente vai ter um novo valor de campo, que eu vou chamar ele de campo linha, ok? E é esse valor que eu quero encontrar. Nesse caso, galera, para a gente saber mais ou menos quanto que vai valer esse campo E, para a gente saber se esse campo vai ser maior ou menor do que o primeiro, é só a gente analisar a nossa formulação de campo, ó, que diz que o campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes carga quezão dividido por distância ao quadrado. Como o campo é inversamente proporcional à distância ao quadrado, e eu estou aumentando a distância, ó, se ele é inverso, quer dizer que se eu aumento o valor da distância, o nosso campo vai diminuir, não vai? E eu percebo isso aqui no gráfico. Ó. Como eu aumentei a distância, o campo vai ser menor do que 8, tá ok? Isso é importante da gente saber. Agora, como que a gente resolve esse exercício de fato? A gente tem que analisar como que o campo está se comportando aqui na primeira situação, depois analisar como que o campo está se comportando na segunda situação
e comparar essas duas. Na primeira situação, a gente vai ter o seguinte, ó, o campo elétrico, como aquela ali é a equaçãozinha para encontrar o campo, é igual a constante eletrostática vezes carga quesão dividido por d ao quadrado. A única informação que a gente sabe da primeira situação é que o campo elétrico vale 8 vezes 10 na 6. A constante K ele não fala nada, então a gente deixa como sendo K. A carga ele diz que vale quesão e a distância a gente sabe que vale d. Então, essa daqui é como que o campo está se comportando na primeira situação. Só isso, deixamos assim por enquanto. Agora vamos analisar a segunda situação. Vamos ver como é que ele está se comportando aqui na segunda situação. Na segunda situação, o campo a gente não chama mais ele de E, né? Vamos chamar ele de E' para poder diferenciar do primeiro. A constante K não muda, ele não fala nada no exercício. A carga quesão continua a mesma. E a distância agora vai valer 2D, correto? Então substituímos aqui 2D. Vai ser elevado ao quadrado porque a distância é elevada ao quadrado na formulação. E agora a gente resolve. Então a gente vai ter o seguinte. Campo, linha, vai ser igual a K vezes quesão dividido. Elevando 2D ao quadrado, eu tenho que elevar o 2 ao quadrado, que fica 4. E elevar o D ao quadrado, que é D ao quadrado. Agora, pessoal, para a gente poder comparar esse campo com o primeiro, eu tenho que tirar esse 4 daqui de baixo. Mas eu não preciso passar ele lá para o outro lado para tirar ele daqui de baixo. Eu posso simplesmente colocar ele um pouquinho para frente. Como ele está multiplicando o D ao quadrado, eu posso dizer que eu vou ter o seguinte, ó, alguma coisa sobre 4 vezes K vezes quesão dividido por D ao quadrado. Eu não posso deixar esse espaço vazio, correto? A única coisa que eu posso colocar nesse espaço que não vai modificar o meu resultado final é 1. Vai ser 1 porque se eu fizer 1 vezes K vezes quesão, eu vou ter K vezes quesão. Se eu fizer 4 vezes D ao quadrado, eu vou ter 4D ao quadrado. Ou seja, eu não mudei daqui de baixo, de cima para baixo. Eu simplesmente alterei a ordem dos fatores. E a gente sabe que na matemática a ordem dos fatores não altera o produto. Logo, se a gente perceber esse termo aqui, ó, prestem bastante atenção nesse termo, ele é igual a esse termo aqui, ó. Logo, se 8 vezes 10 na 6 é igual a esse termo aqui, eu posso substituir esse termo aqui por 8 vezes 10 na 6. Continuando aqui do ladinho, eu vou ter o seguinte. Campo linha é igual a 1 sobre 4 vezes 8 vezes 10 na 6. Logo, esse campo linha vai ser escrito como sendo 8 vezes 10 na 6 dividido por 4. Efetuando essa divisão, eu vou ter 8 dividido por 4, que vai ser 2 vezes 10 na 6. A unidade de campo é newtons por coulomb. E aqui acaba o nosso problema. Quem gostou, dá um joinha aí embaixo, comentem o vídeo e até a próxima.